Olá, igreja, eu continuo me chamando José Edson. Que maravilha que está sendo essa campanha dos Juntos, né? Quanta coisa Deus tem feito através do seu povo para abençoar, seja nos grupos, seja aqui, né? O encontro das famílias, gerações, desde crianças até os mais velhos, muita coisa boa. Tivemos aí, caminhamos ao redor aqui dessa comunidade, incrível como eles nos recebem com carinho, com gratidão e reconhece aquilo que a igreja faz, que é exalar da graça, do bom perfume de Jesus e assim alcançar as vidas, tocar os outros com aquilo que nós recebemos pela bondade e pela presença de Jesus nas nossas vidas. Então, tempo muito, muito precioso. E eu estava aqui pensando, né, conversando ali com a Edna, olha, o pastor foi lá visitar a filha, o genro, os netos, mas está ligado no que Deus está fazendo aqui. Eu imagino o coração dele como vem transbordante. Eu lembro que já há 30 anos atrás, quando ele viajava, a gente dizia assim, eita, quando o pastor Armando vier, ele vem com as 20 ideias novas e desafiadoras, né? Então, um homem de visão, está sempre pensando, sempre à frente do seu tempo. Eu me alegro de 30 anos caminhar com esse homem de Deus que está sempre pensando na igreja de Jesus, que sou eu e você. Então, vamos juntos nessa parada para abençoarmos essa cidade, para abençoarmos o Estado, abençoarmos o nosso país com a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. E hoje nós vamos entrar e falar sobre vivendo generosamente. E aí eu digo, puxa, falar de viver generosamente, olha o que nós já cantamos, né? Sobre Jesus. Ele gentilmente me atraiu. Sem palavras eu me aproximo e eu fico quebrantado pelo seu amor, porque ele foi aquela cruz por um pecador perdido como eu. Então, falar de generosidade é olhar para o nosso modelo maior, que é o Senhor Jesus, né? E como ele gentilmente nos atraiu, como ele nos redimiu, como ele nos mostrou o quanto ele é fiel. Então, nós somos igreja de Jesus. Nós não pertencemos ao Estado, não pertencemos a um partido, nós pertencemos ao Senhor. Quem cuida de nós, acima de qualquer coisa, é o Senhor, porque Ele já me ofereceu e oferece a você uma salvação que nem a morte, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nada vai nos tirar o que a gente tem e o que a gente alcança na pessoa de Jesus. Então, anda com Ele, fala do nome dEle, ame o outro como o Senhor te ama, e nós vamos com certeza sermos muito, muito generosos, tá certo? Então, nós temos aprendido aqui a construir e aprofundar relacionamentos para mantermos essa comunhão e alcançar essas outras pessoas. Como eu disse, a experiência de visitar essa comunidade, para mim mesmo, foi maravilhosa. Como eles nos receberam, como eles estavam felizes com o que tem sido feito nessa comunidade. Mas, acima de tudo, porque nós tínhamos algo para comunicar, da graça e do amor do Senhor. Então, eu quero que você olhe aí, Hebreus 13, versículos 15 e 16, que é onde nós vamos começar. Diz assim, olha, assim, por meio de Jesus, de novo, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem
e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Exatamente essas duas coisas, né? Ofereçamos um sacrifício, fruto dos lábios de quem proclama Jesus, e de repartir aquilo que Ele já nos tem dado, através do Senhor. Então eu quero orar e nós vamos continuar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu povo, obrigado pela Tua igreja, obrigado pela vida do Teu servo, o pastor Armando, obrigado por esse grupo de louvor que nos abençoou maravilhosamente com cada música, com cada cântico, Senhor. E obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é rica, que tem desafios para nossas vidas, Senhor. Um desafio de repartir da comunhão que nós temos. Então, Deus, nos ajuda, nos abençoa e fala a cada pessoa que está aqui nessa noite. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Então, viver generosamente exige, primeiro, koinonia, ou seja, comunhão, andar junto. Como é que você vai ser generoso se você não sabe o que o outro está vivendo, o que o outro está passando? Ou seja, o nosso grande desafio, por isso o tema é juntos, é você conhecer a realidade do outro, você saber, claro, nós somos uma comunidade que talvez temos pessoas em todos os bairros, talvez você não vai conhecer todo mundo, mas talvez você vai propositalmente conhecer alguns, ouvir, abençoar e ser abençoado. Não tem perigo se você decidir viver em Jesus e em comunhão, você vai dar, mas você vai receber. Porque quem tem Jesus tem modelo, tem exemplo para repartir. Não por você, porque pelo que Ele faz, porque Ele já fez na minha vida, na tua história e na minha história. Então requer de nós essa contribuição de tempo, de serviço, de talentos e até de recursos financeiros para viver generosamente. Você não pode ficar simplesmente à margem ou simplesmente falando sem colocar a mão na massa. Por isso que nós decidimos ir de casa em casa nessa comunidade para conhecer, para ver, para ouvir o que Deus tem feito, descobrir as necessidades. Por isso essa igreja tem um postozinho ali verde que fica lá da fundação, onde eles vêm, são recebidos, às vezes passam por consultas, recebem uma porção de coisas que através das ofertas de vocês e das doações pessoais, a igreja continua abençoando. Mas não só essa comunidade, onde o seu grupo está, onde você está, no lugar que você trabalha, é importante que nós tenhamos como meta, como sonho, como propósito, agirmos com generosidade. Às vezes um gesto, abrir um elevador, né? Abrir a porta para alguém, empurrar uma cadeira de rodas, sei lá. São oportunidades que às vezes Deus me dá e lhe dá, que nós não podemos perder a oportunidade de sermos generosos e de falarmos um pouco do que Jesus tem feito na nossa vida e assim atingir o outro. Então, a koinonia requer essa contribuição, esse serviço. O apóstolo Paulo sentiu muito pela omissão de alguns. Ele diz assim, como vocês sabem, Filipenses 4:15, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois eu segui viagem pela Macedônia. Presta atenção, naquela região onde está Filipos, tem a igreja de Éfeso perto, tem Colossos, tem Bereia,
tem Tessalônica, tem Corinto. Mas Paulo diz: foram vocês, filipenses, que olharam e que se preocuparam e que agiram. Ou seja, às vezes, mesmo igreja, mesmo uma comunidade, pode esquecer essa visão. Tanto que quando nós viemos para essa propriedade, muita gente disse assim: gente, como é que vocês vão comprar um terreno? Parecia o fim do mundo. Ora, nós nos reuníamos no colégio de 7 de setembro, lá na Aldeota. Nós nos reuníamos antes, né? Também ali perto, no Dionísio Torres. Vim para cá. Mas incrível como Deus nos deu convicção de que aqui seria um lugar que Deus ia nos abençoar, e abençoou muito. A comunidade cresceu, tivemos oportunidade de ver pessoas, e quantas pessoas durante esses anos conheceram Jesus aqui, e puderam, e podem, e têm sido úteis, generosos, tanto para essa comunidade, e para que a gente continue abençoando os outros. Então vocês sabem, Filipenses, vocês foram únicos, foi sensível, tomaram iniciativa. Em Hebreus 13:16, Paulo nos ensina, o autor de Hebreus, que alguns pensam que foi Paulo, outros não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses sacrifícios são os que agradam a Deus. Então, não se esqueça, coloque na sua vida, coloque na sua agenda, coloque no seu propósito. Eu sei, todos nós trabalhamos arduamente para ganhar. Eu sei que costumeiramente, muitos de nós não temos sobra, e para agir com generosidade, tem que ser com uma disposição de coração, e às vezes até certo ponto, com um ato de fé, crendo que Deus haverá de suprir a você mesmo, para que você faça isso. Então, os filipenses pensaram no apóstolo, os filipenses tomaram a iniciativa, os filipenses foram generosos. Então, vocês foram os únicos que se juntaram a mim. Fazer o bem, agir de forma bondosa e sensível, atuando com o que acontece ao seu redor. Pare um pouquinho para ouvir quem está do lado. Porque às vezes se você não olhar para a situação, não perceber o que o outro está necessitado, dificilmente você vai ser generoso. Agora, quando Deus lhe mostrar, quando você ouvir, tome iniciativa, peça a Deus, ore por isso. É verdade, nem sempre nós somos sensíveis, mas se você orar, pedir a Deus, Deus, cria em mim um coração mais sensível, mais generoso, que pensa no outro como eu penso em mim mesmo, com certeza Deus vai te usar e vai te mostrar tantas oportunidades que você vai ficar impressionado e maravilhado com o que Deus vai fazer através da sua vida, porque Ele responde a nossa oração, Ele não deixa de olhar para cada coisa, né? Então, pense nisso, na sensibilidade de se envolver, porque Deus se agrada disso. 2 Coríntios 8:3, Paulo diz assim: eu posso testemunhar dos coríntios, eles deram não apenas o que podia, mas muito além disso, e eles fizeram por iniciativa própria. A outra igreja já pescou e começaram a agir por iniciativa própria. E aqui tem grupos de relacionamento que não dependem necessariamente da ação da igreja, eles mesmos tomam a iniciativa, você mesmo vai ver o que está acontecendo ao seu redor, e você não precisa nem
Não, você está vendo. Se for você como família, vale. Se for você como grupo, vale. O que não vale é a gente passar ao largo e não ver, como Paulo diz. Nem eu mesmo que passei pelas igrejas, eles estavam me percebendo. É possível. É possível que às vezes a gente fique tão preocupado com as nossas tarefas ou com os nossos próprios compromissos financeiros ou com aquilo que nós colocamos prioridade, só talvez pensando na minha e na sua família, que nós esquecemos de olhar a necessidade do que está acontecendo ao nosso redor, com quem nós cruzamos e com quem nós temos oportunidade de abençoar. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Às vezes você pode abençoar com a generosidade do seu tempo, de ouvir, de orar, de falar uma palavra, porque às vezes assim você não só abençoa financeiramente, mas você abençoa espiritualmente, e aquela pessoa conhece o amor de Jesus e muda de tal forma a sua história, que ele passa a abençoar muitos outros. Um dia alguém foi usado para me abençoar com a própria palavra de Deus, e daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Deixei de pensar só nos meus interesses, deixei de pensar só na minha vida. Eu lembro que no primeiro mês que eu me converti, eu comecei a trabalhar, e eu decidi diante de Deus, eu aprendi que eu queria participar agora da oferta da igreja, no meu primeiro mês. Só que eu tinha feito um compromisso com um irmão que era criança, que quando eu ganhasse o primeiro salário, eu ia dar uma bicicleta para ele. E quando eu somei o valor da bicicleta e o valor da minha oferta, chegava a 55% do meu salário. E o camarada que está esperando o primeiro salário, mas eu fico impressionado como Jesus estava tão presente na minha história, que ele me levou a praticar essas duas atitudes. Talvez você tenha uma pessoa da família necessitada, vale generosidade, vale com quem Deus lhe mostrar, vale com quem Deus estiver dizendo. Como eu disse, através do grupo de relacionamento, às vezes é uma pessoa que você não conhece, mas alguém do grupo traz a necessidade. A gente ora por aquela pessoa e toma uma iniciativa, às vezes como grupo, ou de passar para você uma contribuição e você ir lá e fazer diferente. Paulo diz que os coríntios chegaram a suplicar repetidamente o privilégio de participar da oferta para o povo santo. Olha que coisa incrível. Se de um lado os crentes de Corinto tinham dificuldade de relacionamento, afinal de contas, não é porque somos crentes que acertamos tudo, mas eles tinham sensibilidade, que suplicaram a Paulo o privilégio de participar da oferta para o povo santo que passava por ali. Você já orou por isso? Talvez de dizer assim, eu quero participar, Deus, me ajuda. Eu não quero viver uma vida só pensando nos meus interesses, nos meus sonhos, nos meus planos, nos meus projetos, na minha família. Sabe por que eu sou crente? Sabe por que você é crente? Porque Jesus pensou em mim, pensou em você. Porque Ele veio a esse mundo, porque Ele padeceu no meu lugar, Ele sofreu dores pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então, se dizer cristão é assumir compromissos que o Senhor assumiu. E Ele assumiu tamanha generosidade, que não deu do bolso, Ele deu a própria vida, por você e por mim. Então,
Os coríntios fizeram, diz Paulo, mais do que nós esperávamos. Eles se entregaram ao Senhor. Eles permaneceram firmes, não ficaram lá só olhando. Esse deve ser o desejo de todos nós. Deus odeia, diz lá nas igrejas do Apocalipse, quando a gente fica numa atitude de mornidão. Parece que não tem a ver comigo, parece que eu não estou vendo. 1 Timóteo 6,18, olha o que Timóteo nos ensina. Diga-lhes que use o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. Sempre. Quando se fala de generosidade, nem sempre tem a ver com dinheiro. Você pode ser generoso dando uma carona amiga para uma pessoa, para um vizinho. Você pode ser generoso, como eu disse, separando um tempo para ouvir, para amar alguém. Você pode ser generoso, às vezes, abrindo a porta de um elevador, abrindo a porta de um carro. Até isso eu tive que aprender, porque quando eu fui namorar aqui hoje a minha esposa Edna, eu não fui criado num ambiente de generosidade, de uma família cristã, de abrir. E a primeira vez que eu saí com ela, ela ficou lá no carro esperando. Eu disse: você está esperando o quê? Você abrir a porta. Até isso Jesus me fez aprender. E usou a esposa, que na época era só minha namorada. Na primeira saída eu deixei ela lá. Agora, se você pedir a Deus, você vai aprender. Se você estiver disposto, Deus vai te ensinar. E você vai ver que viver uma vida com generosidade traz muito mais recompensa do que aquela tensão de querer ter, de querer ganhar, de querer possuir, de querer isso, e não olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Em Atos 20, diz: 33 a 35, jamais cobicei a prata ou o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos, diz Paulo, trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Paulo ouviu e viu o exemplo de Jesus. E ele percebeu que mesmo ele estando andando para proclamar o Evangelho, nem todos estavam prontos para abençoá-lo e para ser generosos. Por isso ele diz: eu decidi trabalhar para não ficar na dependência. Mas com certeza, se alguém tivesse sido mais generoso com ele, ele poderia ter alcançado ainda mais pessoas, ainda ter um ministério muito mais relevante. Por que é que Deus quer que nós sejamos generosos? Porque a generosidade cria comunidade. À medida que nós somos generosos, nós atraímos, nós nos aproximamos, nós conhecemos a vida do outro, o outro vem conhecer a nossa vida, a nossa história. É por isso que é fundamental que a gente perceba o que está acontecendo ao nosso redor. Jesus fazia isso todo o tempo,
todo tempo, toda hora. 2 Coríntios 9, 11 e 12, Paulo diz assim, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Preste atenção, Paulo diz, vocês vão ser enriquecidos, Deus vai lhes abençoar, mas é para que vocês ajam com generosidade. Eu não sei o meio em que você está inserido, mas em todo grupo, todo mundo que convive, em toda família, tem alguém que precisa da ajuda, de um apoio maior. E não é só do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista mesmo de abrir o coração e falar de Jesus. Eu dou graças a Deus porque Deus me usou, por exemplo, para ganhar meus pais, para ganhar meus irmãos para Jesus, e tantos outros na caminhada. Graça. Eu lembro que eu vinha de férias de São Paulo, depois de 11 meses de trabalho, chegava numa cidadezinha, uma comunidade onde meu pai morava, e eu dizia, amor, nós não podemos deixar de, vamos lá, e a gente ficava promovendo o culto, mesmo durante as férias. Quantas vezes fui batizar pessoas num açudezinho daquela cidade, durante as férias, porque Deus nos dá esse sempre. O pastor Armando está lá nos Estados Unidos, com a filha, com o genro, com os netos, mas pensando na comunidade, pensando na igreja de Jesus. Isso é generosidade. Nós já fomos enriquecidos, coisas boas já vieram ao nosso encontro. Afinal de contas, o que Deus tinha de mais precioso, Ele nos deu, seu Filho unigênito. Então, quando nós repartimos, nós criamos afinidade, comunidade, nós nos aproximamos. Em Atos 4:32, diz assim, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Eles não se consideravam donos dos seus bens, de modo que eles compartilhavam tudo o que tinham. Esse é um fenômeno que o Espírito de Deus fez no início da igreja. Eu não estou dizendo que hoje, na sociedade que nós vivemos, talvez a gente consiga viver tudo isso que aquela comunidade viveu. Mas algumas coisas você pode repartir. Do seu dom, do seu talento, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de, quem sabe, cuidar de uma necessidade do outro, profissionalmente. Você descobre que um irmão tem uma pendência e você sabe resolver. Então, não depende de dinheiro, de tempo, de carinho, de ouvir, de tomar a iniciativa, de ir com a... E eu quero dizer assim, quantas vezes eu fui cuidado? Quantas vezes? Vocês sabem, faz 25 anos, quase 30, que eu leciono uma sala de noivos. Quantas vezes eu cheguei em lugares e fui abençoado por esses jovens que participaram, que casaram, que moram na cidade tal, e por acaso, eu lembro que uma vez eu fui para uma viagem internacional e eles, ao saber que nós íamos, e naquela época não tinha esse negócio de internet não, foi por telefone, eles ligaram, pastor, passa aqui, olha, se for o caso, nós arrumamos uma passagem, nós arrumamos um lugar para o senhor ficar. Sabe como eu conheci Londres? Pela generosidade de um casalzinho de noivos. Sabe como eu conheci Munique? Pela generosidade
de um casalzinho que passou pela sala de noivos dessa igreja. Mas em quantos lugares? Quantas vezes? Eu lembro que uma vez o carro quebrou. Aí alguém viu a cabeçona bem miudinha, né? E branquinha, pastor, o que aconteceu? E ajudou a trocar o pneu, a ser gentil. Será que nós nos mantemos atentos para juntos mantermos generosidade com aquilo que Deus coloca diante de você e você ir lá e tomar essa iniciativa? Diz que os crentes, como eu disse, estavam unidos de coração e mente, então eles não consideravam donos dos seus bens, eles compartilhavam. Só a generosidade derrota esse tal de materialismo que a gente luta com ele todo o tempo. Parece até uma paranoia. Parece que nós nunca estamos satisfeitos. Quanto mais temos, mais queremos acumular. Eu nunca esqueço quando eu conheci um casal e o marido tinha um discurso muito legal desse ponto de vista. E quando eu conheci um pouquinho da família, eu fiquei impressionado porque eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Uma mulher que tinha mais de 130 pares de sapatos num apartamento tão pequenininho. Tomava quase um quarto do apartamento para colocar tantos pares de sapato. É difícil falar de generosidade com um coração assim. Quando a gente exacerba tanto no cuidado com você mesmo, comigo mesmo, que a gente não tem condições de ajudar o outro. Só a generosidade derrota esse tal materialismo. Às vezes construímos uma big casa para morar 2, 3 pessoas e depois, pior, é que fica reclamando. Ah, porque para limpar essa casa toda, pastor? Ah, porque... Para que isso? Por que não pensou antes, menos, para quem sabe, ser mais útil? A generosidade não só derrota o materialismo, mas fortalece a minha fé. Presta atenção. Ela fortalece a sua fé. Segundo Coríntios 9:13 diz assim, ó: como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creram, mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Olha que coisa maravilhosa, você está sendo generoso, Deus está criando no coração do outro um desejo de lhe abençoar, de orar por você, de criar por você um profundo afeto, ter por você uma graça que transborda. É incrível, e você sabe, quando você decide andar, você vai receber esse tipo de honra, você vai receber esse tipo de reconhecimento. As pessoas vão perceber, como também as pessoas percebem. Meu pai dizia, aquele que é capaz de pular a porta para não estragar nem o ferrolho. Aí você diz, mas a porta? É porque lá no interior as portinhas eram aquelas portinhas de meia, né? Meia porta. E fechava com ferrolho. E mesmo numa comunidade pobre,
Meu pai dizia, tem um cabo que quer pular a porta para nem sequer usar o ferrolho. Tamanho segurança que ele tinha com o dinheiro. Você pensa que só é escravo quem tem muito? Não, 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 não. Às vezes, mesmo tendo pouco, não se reparte. Agora eu quero dizer, é muito mais comum pessoas que têm mais repartir menos. Porque à medida que você começa a ganhar, você se empolga de uma forma tal que, não vou dizer que ganhar de ter é ruim, mas cuidado para isso não colocar no seu coração um coração de escravidão, do desejo de ter, e você se torna insaciável, insensível e perde o senso do verdadeiro cristianismo. Perde o senso. Só há dois tipos de pessoas: os que repartem e os que tiram, o generoso ou o avarento. O avarento costuma ser miserável, desconfia de tudo e de todos. É duro conviver com uma pessoa assim. Eu espero que não tenha ninguém nessa comunidade que sofra desse mal. Incrível que a palavra miserável e avarento vem da mesma raiz. São pessoas normalmente, presta atenção, eu não sei, presta atenção, o que são pessoas avarentas? Normalmente desconfiadas, desconfiam de tudo, normalmente inseguras e, consequentemente, estressadas, porque elas estão sempre sintonizadas. Ó, cuidado, fecha a porta. Ó, está vindo alguém lá. Ó, e eu sei que a gente não vive num lugar tão seguro. Eu sei que a gente tem que tomar determinados cuidados. Mas o avarento exagera. Ele praticamente fica tão temeroso que ele se estressa e muitas vezes fica doente, fica um chato dentro de casa. E isso passa, às vezes, para a esposa, para os filhos, e complica o casamento. Eu já lidei com situações extremamente delicadas dentro de casa. Por que será que Deus nos dá além do que nós realmente precisamos? A Bíblia garante isso. Nós recebemos sempre mais do que nós precisamos e muito mais do que nós mereceríamos. É acima de tudo para que eu e você possamos aprender, orar, pedir a Deus para agir com mais generosidade. Ele quer que você aprenda que Ele é a fonte de todas as coisas boas que você tem. Todas as coisas boas. Então, não é só de dinheiro. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa, por exemplo, encontra um bem precioso e recebe um favor do pastor, não. Recebe um favor do Senhor. Por isso, todo dia, você devia dar graças a Deus pela sua esposa. Ela é um favor do Senhor. E às vezes, você mais reclama, mais arruma confusão com ela do que bem diz. E pode ser vice-versa também. Então, não é só pensar em dinheiro.
Os filhos são um presente do Senhor. E às vezes, você que tem filhos, não agradece. Eu moro numa rua que tem 5 clínicas para fertilização daquelas mulheres que não conseguem engravidar. É incrível o entra e sai. É incrível o que às vezes se gasta para ter um filho ou uma filha. E é incrível que às vezes você tem 2 ou 3 e mais reclama, mais murmura do que agradece pela vida deles. Onde está Jesus na minha história? Onde está Jesus na tua história, meu amado? Para entender o que a Bíblia diz, os filhos são uma herança do Senhor, a esposa é um bem que Deus te dá. Por isso, a gente precisa olhar mais profundamente para a palavra de Deus. Deus não precisa do que eu tenho nem do que você tem, Ele é rico, mas Ele quer que você não seja um egoísta, e sim uma pessoa que abençoe os outros. Você acha que você tem pouco? Pensa em Jesus. A Bíblia diz que ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Eu lembro que tinha uma velha poesia lá no tempo quando eu me converti, e dizia assim: tudo era emprestado. A manjedoura foi emprestada. Tudo era emprestado na vida de Jesus. Ele andava e ia recebendo, ia vivendo, ia de casa em casa, e faltava o vinho, ele produzia o milagre. Então, será que você não pode, que eu não posso? Ou simplesmente nós não olhamos? 2 Coríntios 9, 6 a 8 diz assim, veja que texto lindo para você refletir. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto você vai dar. Não contribua. Aqui está falando de oferta, mas sério, não ajude ninguém com relutância ou por obrigação. Eita, o pastor falou. Eita, minha esposa está pegando no meu pé. Eita, porque meu filho... eu sei. Deus é capaz que quer que você faça, como a Bíblia diz, com alegria. Deus ama é quem dá com alegria. Porque Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que vocês precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Está escrito. Isso não é invenção do pastor Zé nem da IBC, não. Está escrito. Deus é capaz de lhe dar muito mais, mas para você repartir. E às vezes você não sabe por que você não tem, porque você é egoísta, você só pensa em você, você não repara o que está do lado. Desde o Velho Testamento, Deus já queria que nós vivêssemos em generosidade. E Deuteronômio 15:10 já diz lá no Velho Testamento, deem aos pobres com generosidade, não com má vontade,
pois o Senhor Deus os abençoará em tudo que fizerem. Isso não é negociação, isso é promessa, isso é graça, é bondade de Deus. Está dizendo, ó, tenha fé, faça que eu vou lhe abençoar. Se você fizer para negociar, rapaz, faça, Deus tocou, vai lá e faz. Mas deixe Deus agir. Dê a Deus a chance de ser soberano na sua vida, na sua casa, sobre o seu dinheiro. Porque senão você vai viver uma vida estressada, querendo ter, e adoece. Por que será que essa sociedade hoje é muito mais doente emocionalmente do que antes? Porque hoje o jovem, através do celular, ele sabe o que está acontecendo em toda parte do mundo. E ele começa aqui, o Zé Perrela não tem dinheiro, nem real, mas ele já quer aplicar em dólar, em Bitcoin, não sei o que lá mais, e vai ficar coxo de tanto pensar. Não tem condições de comprar um carrinho, mas só quer comprar se for aquele carro assim, assado. É impressionante como invertemos os valores. E não pensa que é só coisa, não. De gente que tem mais, não. Comprar uma bicicleta, na minha época ou era Monarca ou era Caloi. Mas hoje a turma quer bicicleta de não sei quantos aros, de não sei o que lá, tarará. É incrível. Qualquer coisa tem possibilidades mil. Aquilo que Deus pode dar é sempre o melhor. E a Bíblia diz, a melhor felicidade em dar do que receber. Incrível como é mais fácil crer nas promessas de vida eterna, no perdão dos pecados, na restauração, do que acreditar que Deus pode cuidar das suas finanças. É incrível. Eu lembro que uma vez eu fui para Petrolina e Juazeiro, que são duas cidades pequenas, e o pastor colocou outdoor na cidade toda: venha para o curso Encontrando Liberdade Financeira. O que teve de gente que chegou lá esperando que eu ia ensinar a fórmula de ficar rico. Quando eu dei as primeiras duas palestras, muita gente foi embora, porque você não quer aprender do Senhor, primeiro, a cuidar de cada coisa que Deus colocar na sua mão. Porque o que a Bíblia diz, eu e você somos apenas mordomos. Os filhos são herança do Senhor. A mulher é uma bênção que Deus lhe dá. Imagina carro, casa, bicicleta e essas besteiras, terreno e essas bobagens da vida. Quem já levou? Nem o doutor Edson Queiroz levou nada. Foi para o mesmo buraco que você, que eu vamos. Então, entendam isso. A época é agora que Deus está lhe dando, abençoe. E eu digo, abençoe primeiro os seus mesmos, sua esposa, seus filhos, mas abençoe o próximo, aquele que está necessitado, aquele que você sabe, e Deus vai lhe dar e vai lhe recompensar, porque Ele é cheio de graça e de misericórdia. Generosidade proporciona uma vida de milagres. É melhor dar do que receber. Por isso Jesus se deu primeiro para você e para mim.
Por isso Paulo diz, eu jamais cobicei prata, ouro, roupas. Não. O alvo era outro. E sabe com quem nós temos que aprender? Com Deus. Deus deu nada mais, nada menos para mim e para você do que seu Filho único, unigênito, para morrer em meu e teu lugar. E ele diz, eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem uma vida eterna, jamais será condenado, passou da morte para a vida. O meu desafio é, olha um pouco mais à frente, olha com os olhos do Senhor, com os olhos de Paulo, ou seja, com os olhos de quem conhece a Deus, porque senão você vai viver estressado, e esse estresse tem levado muita gente a doenças emocionais terríveis. Por favor, não estou pedindo para você sair dando, não cuidar, estou pedindo para você colocar o centro em Deus e pedir aquilo que só Deus pode fazer no teu coração e no meu coração. Só quando você se coloca diante de Deus e ora por isso e deixa Deus agir, você vai ver que Ele é capaz de produzir milagres que nem você acredita. Sabe por quê? A própria psiquiatria deixa claro que às vezes os nossos estresses são sempre fruto dessas nossas próprias escolhas erradas. Então, que tal olhar para a palavra? Que tal olhar como aquelas igrejas simples, mas viviam e se dedicavam ao Senhor? Para que Deus te liberte, se você luta com isso, e tenha uma vida na dependência e na graça de Jesus. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo maravilhoso de Jesus, que desce lá dos céus, habita entre nós, para nos dar uma vida abundante, para nos dar uma esperança eterna, para nos salvar. Oh Deus, talvez tenha aqui alguém que ainda nunca se entregou para Jesus. Talvez hoje à noite eles precisam conhecer essa graça, esse perdão, essa bênção que vem lá do céu para a vida deles, para que assim eles possam também exercitar o direito de poder dar. E eu quero perguntar, se alguém aqui que hoje veio e disse, pastor, o que eu preciso mesmo é me encontrar com Jesus, o que eu preciso mesmo é ter paz no meu coração e entregar a minha vida para Ele, para que eu possa ter vida abundante, para que eu possa ter vida eterna, para eu me livrar de todas essas coisas que vêm me estressando e tomando conta do meu coração. Aí onde você estiver, levanta a sua mão, eu quero orar por você, para Deus lhe abençoar nessa noite. Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se há mais alguém, é hora, é preciso. Se Deus estiver falando contigo, não pensa que é com outro não, se é com você, toma uma posição. É preciso coragem de dizer, eu quero, eu me entrego, Senhor, eu decido colocar o Senhor como prioridade da minha vida, antes do dinheiro, antes dos bens, antes de qualquer coisa. Há mais alguém? É a oportunidade. Mas talvez você está aqui e luta com isso, mesmo sendo crente em Jesus.
luta com isso. Você não tem tomado ações que demonstram esse desejo de ajudar, de abençoar, de ser sensível, e eu digo isso dentro de casa, no bairro, na igreja, aonde você estiver. E hoje Deus também está falando com você, e você diz: eu preciso, Senhor, cuidar melhor disso, eu preciso, Senhor, quebranta o meu coração, para que eu faça isso, para que eu tome posições diferentes. Então, se você é crente, eu também quero orar por você, se Deus estiver falando com você, dizendo: eu preciso, pastor, praticar isso, eu preciso viver uma vida mais tranquila, menos estressante, menos dominada pelo ter, querer. Se alguém, eu quero só orar por você, levanta a sua mão, onde você estiver, eu vou orar por você. Você que é crente em Jesus, aleluia, aleluia, estou lhe vendo lá, estou vendo você, aleluia, lá atrás, glória a Deus, glória a Deus. Só se o Espírito estiver falando com você. Agora, se Ele estiver falando, não vai para casa de coração duro, porque você vai sofrer dobrado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Tem mais alguém? É tempo ainda de tomar posição, amém, minha irmã? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou vendo você lá atrás, amém. Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos coloca, Senhor, no ponto que nós precisamos ser colocados, num processo de humildade, de santificação, de dependência. Oh Deus, o centro que era Jesus, se humilhou, padeceu, sofreu, se entregou por nós. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa esse que hoje entregou a vida para Jesus. Abençoa esses que hoje reconhecem que estão lutando com essas coisas desse mundo e que consequentemente tem faltado essa disposição de abençoar, de ser generoso, de olhar para a necessidade do outro. Oh Deus, nós queremos andar juntos, e é quando nós agimos dessa forma, nós atraímos, nós abençoamos, nós exalamos do teu bom perfume e da tua presença em nossas vidas. Cuida de cada um desses servos, Senhor. Cuida desse que hoje tomou a vida, entregou a vida para Jesus. É minha oração, Senhor, com gratidão, porque tua palavra é viva e eficaz e o teu Espírito aplica em nossos corações. Amém.